quer ter mais contato comigo e falar diretamente comigo? Me segue nesse Instagram aqui, ó. E aí, seus capopeiros, tudo bom? Aqui é a Raen e hoje eu decidi trazer aqui pro canal um vlog contando um pouco da minha história com o conceito sexy. Se você não tá sabendo, esse mês agora, de fevereiro, é um mês especial, porque é o mês do meu aniversário. Então eu decidi fazer um mês só com coreografias um pouco mais sexy que eu sempre quis dançar. E normalmente eu faço só 1 ou 2 covers por mês, mas nesse mês especial, que é fevereiro, eu estou fazendo 3 vídeos de dança e apenas um vídeo de vlog, que é esse aqui. Quando eu decidi fazer esse mês especial em fevereiro e comecei a programar os vídeos da semana, eu percebi que não tinha como eu não falar da minha história e explicar o porquê de eu gostar tanto desse conceito. E para organizar melhor, eu decidi dividir esse vídeo em 5 assuntos. E o primeiro, claro, não poderia ser outra coisa, é contar a minha história com esse conceito. Bem, primeiro eu vou falar um pouco da minha autoestima. Quando eu era mais nova, eu não tinha muita autoestima, principalmente com o meu corpo, porque eu sou muito magrinha, eu sou muito retinha, então meu corpo não tem muitas curvas. E a gente sabe que aqui no Brasil o padrão é totalmente o oposto disso. São as mulheres mais gostosas, então eu me sentia muito triste e eu não gostava do meu corpo. Até que eu entrei no K-pop e vi que as meninas, mesmo muito magrinhas igual eu, elas conseguiam transparecer uma beleza incrível. Elas se mostravam tão bonitas, tão fortes, tão corajosas, que isso acabou me motivando cada vez mais a me aceitar e gostar do meu corpo. E o conceito sexy foi um grande propulsor disso, porque toda vez que eu dançava alguma música que chegava perto do sexy, eu me sentia muito bem com a imagem que eu via de mim mesma, não só de rosto, mas de corpo também. Então eu comecei a perceber que toda vez que eu dançava alguma coreografia sexy, eu me sentia muito bem. Então passou a ser um conceito que eu adorava fazer cover. À medida que o tempo foi passando e eu fui começando a gostar cada vez mais de dançar nesse conceito, eu comecei a perceber que muitas meninas que dançavam o conceito sexy, elas gostavam de dançar no salto. E eu achava lindo dançar em salto. Só que por algum motivo, não sei se era de torcer o pé ou de machucar, eu sempre tive muito medo de dançar de salto. Mas eu decidi começar a tentar vencer esse medo e comecei a usar saltos pequenos para começar a ensaiar. Só que no meio desse caminho foi quando eu lesionei o meu tornozelo. É uma história que eu já contei aqui no canal, mas resumindo bastante, eu não machuquei dançando, eu machuquei na faculdade, mas eu torci bem o meu pé e eu rompi parcialmente um ligamento do tornozelo e isso fez com que eu tivesse que ficar sem dançar durante 3 meses e eu tive que fazer muita fisioterapia para conseguir voltar a dançar. E quando meu médico me liberou pra voltar a dançar, primeiro que eu tava com muito medo de voltar, de torcer o tornozelo de novo sem querer e voltar toda aquela dor. E segundo que o tornozelo e o pé são as partes do corpo que sustentam o resto do nosso corpo inteiro. Então, quando eu machuquei o tornozelo e voltei a dançar, eu voltei com muito pouco equilíbrio. Quando eu voltei a fazer cover, depois de ter machucado o pé, dava pra perceber que o meu equilíbrio tava diferente, que muitas vezes eu sentia que eu ia cair enquanto eu dançava. Isso me deixou muito triste porque eu sabia que pra continuar e vencer esse desafio que eu tinha e essa vontade que eu tinha, que era dançar de salto, eu precisava de muito equilíbrio e era uma coisa que eu tinha perdido completamente. Nesse momento, muitas pessoas, e até eu mesma, achei que eu ia desistir não só de dançar de salto, mas de dançar de uma forma geral. Só que eu percebi que não tinha como eu desistir de dançar, porque era uma coisa que me fazia muito bem. Era coisa que eu, sinceramente, acho que nasci pra isso. Então eu comecei a tentar deixar a minha insegurança de lado e fui aos poucos treinando e tentando retomar o equilíbrio que eu tinha. E também fui tentando bem aos poucos tentar dançar de salto. E pra mim essa época foi uma época muito marcante na minha vida, porque eu realmente fui cara a cara com o meu medo, com as minhas inseguranças e falei, não, eu consigo sim.
Eu me desafiei muito nessa época e eu realmente me dediquei muito e no final eu consegui dançar de salto. E algum tempo depois, aqui na minha cidade, anunciaram o edital de uma competição e eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que dançar uma música sexy e de salto. Foi um processo muito difícil por causa desses dois fatores. Um, porque eu ainda estava muito insegura em relação ao meu corpo, à minha autoestima, e eu queria encarar isso e usar um figurino sexy nessa apresentação. E por outro lado, a questão do meu tornozelo, do meu equilíbrio, porque eu queria fazer essa apresentação de salto. Então assim, não foi nada fácil, mas eu não desisti, eu insisti até o último dia antes da competição. E eu consegui, eu fui pra competição exatamente do jeito que eu queria. E no final eu consegui, eu fui pra competição exatamente do jeito que eu queria. Eu fiz uma apresentação que pra mim, sinceramente, eu acho que é uma das minhas melhores apresentações e competições. E é uma apresentação que eu me orgulho muito até hoje. Agora que eu já contei a minha história, eu vou dar mais alguns motivos do porquê eu gosto tanto desse conceito. E bem, um desses motivos é a dualidade, porque eu sempre gostei muito de quebrar a expectativa que as pessoas tinham em cima de mim. E como normalmente eu recebo comentários falando: ai, Raen, o jeito que você fala é muito fofo, ou a sua imagem é muito fofa, a sua voz é muito fofa, eu sempre gostei muito de ir totalmente contra tudo isso que as pessoas achavam de mim. Porque depois que as pessoas colocavam na cabeça delas que elas me achavam fofas e eu chegava lá e fazia exatamente o oposto, chegava e arrasava com uma coreografia sexy, todo mundo ficava chocado. E eu sinceramente adoro essa quebra de expectativa. Fora isso, eu sou o tipo de pessoa que gosta muito de desafios, porque eu acredito que a gente só consegue evoluir quando a gente se depara com um desafio e a gente tem que se superar para passar por cima disso. E igual eu comentei lá no início, eu sempre vi o conceito sexy como uma coisa muito desafiadora. Então eu fui cada vez mais cativada a vir para este lado sexy da força. Agora a gente vai entrar em uma parte um pouco mais delicada desse assunto, mas eu acho que é uma coisa muito importante para eu comentar, que é em relação ao respeito. Tenho que frisar que eu danço o conceito sexy pra mim mesma, porque me faz sentir bem, porque aumenta a minha autoestima, porque me faz sentir bonita, porque me faz sentir desafiada. Então por esse e outros motivos, eu gosto de dançar conceito sexy. E não só eu, mas sim todas as pessoas que dançam nesse conceito merecem sim respeito. Independente de qual movimento a pessoa está fazendo e independente de qual roupa a pessoa está usando. E gente, esse é um princípio básico que todo mundo deveria ter: respeito. E movimentação na dança, o tipo de roupa que a pessoa está usando, isso não é justificativa nenhuma para assédio ou qualquer coisa desse meio horroroso. E não tem como eu falar de preconceito sem falar desse preconceito nas redes sociais, que eu acredito que é gerado pelas pessoas que não têm empatia e respeito nenhum. Então sempre que você vê o vídeo de qualquer pessoa nesse mundo dançando, seja conceito sexy ou não, primeiro pense no respeito. E pensem muito mesmo no que vocês vão comentar, porque do outro lado a pessoa que recebe esse comentário não é uma máquina, é um ser humano. Por fim, eu quero compartilhar um pensamento com vocês. Às vezes eu recebo alguns comentários falando: ai, Rainha, eu queria tentar dançar conceito sexy, porém eu não me acho bonita e eu não sou magra. Só que, gente, pra dançar não existe padrão nenhum. Não importa como o seu corpo é, você sempre vai poder dançar. Principalmente conceito sexy, porque igual eu falei, eu acredito que o objetivo desse conceito é aumentar a nossa autoestima e fazer a gente se sentir bem consigo mesmo. Então não deixem o padrão de corpo que a sociedade colocou na sua cabeça te limitar de fazer coisas que você gosta. Sempre faça o que você gosta, independente de qualquer coisa. E você que está me assistindo, se você tem vontade de dançar conceito sexy, eu tenho certeza que você consegue. Eu tenho certeza que você vai adorar se ver dançando isso. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô gravando ele assim bem
antes da data que eu tô postando, então eu não sei como tá a repercussão para esse mês de fevereiro, se vocês estão gostando das coreografias, se vocês estão gostando de me ver nesse conceito. Então não se esquece de comentar aqui embaixo e me contar o que você tá achando desse mês de fevereiro. Comenta também se eu conseguir mudar a sua forma de pensar pelo menos um pouquinho. Eu vou ficar muito feliz em saber disso. Não se esqueçam também de me seguir nas outras redes sociais, porque eu entro lá praticamente todos os dias e consigo conversar de mais pertinho com vocês. Lembrem de deixar o like nesse vídeo para apoiar, porque esse foi um vídeo assim que eu me abri muito com vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa sinceridade. De verdade, espero que vocês estejam gostando desse mês, porque eu sinceramente estou adorando fazer não só esse vídeo aqui de vlog, mas todas as coreografias. E é isso, vejo vocês semana que vem, na última semana de fevereiro. Um beijo e até semana que vem!